Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rota Empresarial, onde eu trago soluções que vão fazer você, que é dono de uma pequena ou média empresa, alcançar o faturamento de um ano em apenas 7 meses. E o tema de hoje é como recuperar clientes perdidos. No episódio de hoje, você não apenas vai aprender o passo a passo para recuperar clientes perdidos, mas também vai aprender a como reter cada vez mais clientes e a fazer com que eles comprem não apenas uma, mas várias vezes de você. Bora! E antes de começar, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outros empreendedores para que a gente faça essa mensagem chegar a cada vez mais pessoas e mais empreendedores possam ter o seu negócio impactado também, ok? Então vamos lá! Você já parou para pensar por que você precisa, como empreendedor, como empresário, ter um processo de recuperação de clientes? A gente sabe, né, que não são todos os clientes que vão voltar a comprar da gente. Às vezes o cliente já está ali acostumado a comprar da gente e de repente ele não compra mais, ele não volta. E aí geralmente o que se faz? Nada. Pois é. Geralmente o empreendedor está tão, imerso ali nas atividades do dia a dia, e talvez esse seja o seu problema também, a sua questão. Você está tão imerso ali na atividade do dia a dia, em apagar incêndios, enfim, que você não consegue pensar em estratégias para recuperar esse cliente que um dia já comprou de você, né? E às vezes já comprou até bem mais do que uma vez, já foi um cliente recorrente. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Por que isso é importante? Por que você deve fazer isso e como você deve fazer isso, ok? Então vamos lá, eu já quero começar aqui destacando os benefícios de se ter um processo de recuperação de clientes, caso você ainda não tenha se atentado para isso, tá bom? Em primeiro lugar, ter um processo de recuperação de clientes é extremamente importante, por quê? Porque ele traz de volta um cliente que já tinha um relacionamento com você, tá? O cliente que está chegando ali pela primeira vez, ele ainda não estabeleceu um relacionamento contigo, às vezes ele vai precisar de um pouco mais de tempo para estabelecer um relacionamento com a sua marca, para saber se de fato ele gostou, se ele não gostou, se ele quer voltar, se ele não quer voltar. Mas um cliente que já comprou de você, ele não está chegando ali pela primeira vez, ele não está caindo na sua empresa de paraquedas, ele já tem um relacionamento com você. E muitas das vezes esse relacionamento com a sua marca é um relacionamento muito positivo. E aí, por um motivo ou outro, ele simplesmente deixa de comprar de você, e quando você tem um processo de recuperação de clientes perdidos, ele volta, porque ele já tem uma boa impressão da sua marca, ok? Então é muito interessante porque realmente traz de volta um cliente que já comprou de você, já estabeleceu algum tipo de relacionamento com você, ele já conhece a sua marca, ele está muito propenso a comprar de você, tá? É claro que se ele deixou de comprar porque ele ficou insatisfeito com alguma coisa, esse processo vai ser um pouco mais custoso, um pouco mais difícil. Mas se é um cliente que já comprava de você e por algum motivo ele parou de comprar porque ele esqueceu, ou porque, enfim, aconteceu alguma coisa, mas não necessariamente porque ele ficou insatisfeito com alguma coisa, é muito mais fácil ele voltar, e é um cliente que já tem um relacionamento com a sua marca, tá bom? Segundo lugar, porque simplesmente conquistar novos clientes custa de 5 a 7 vezes mais do que manter ou do que reconquistar um cliente já existente. Então imagina, para você conquistar um novo cliente, você vai precisar investir de 5 a 7 vezes mais do que você investiria para recuperar ou para manter. Então, se você olhar do ponto de vista financeiro, é uma economia muito grande. Então vale a pena parar para estabelecer um processo de recuperação de clientes na sua empresa, tá bom? O outro ponto, né, o outro benefício é que você fideliza o cliente, já que você vai estruturar também um processo para entender, né, para entendê-lo e corrigir as insatisfações dele, caso ele tenha.
tá? Então aqui hoje a gente vai falar não apenas do processo de recuperação de clientes, mas a gente vai falar de outras coisinhas mais para que você dê um up aí no seu negócio e tenha um processo de gestão mais eficiente para quê? Para que você realmente agrade o seu cliente, tá bom? E um outro benefício de se ter um processo de recuperação de clientes é que isso faz com que você venda mais. Se você vende mais, você fatura mais. Se você fatura mais, você tem a chance de lucrar mais. E por que eu sempre gosto de falar que você tem a chance de lucrar mais? Porque nem sempre, quando a gente vende mais, a gente lucra mais, tá? E eu gosto de falar isso porque é muito comum, e talvez esse seja o seu calcanhar de Aquiles, né? É muito comum o empreendedor ele falar assim, não, eu preciso aumentar as vendas, eu preciso vender, vender, vender e vender. Só que ele não vê a cor do dinheiro. Por quê? Porque lucrar mais, nem sempre significa vender mais. Tá cheio de empreendedor aí que fatura alto, fatura milhões e não vê a cor do dinheiro. Entende? Então, não é simplesmente vender mais, é todo um processo de gestão que você precisa ter. Se você quer ter resultados profissionais, você precisa aprender a gerir a sua empresa para que de fato você tenha mais lucro. Não é só faturar mais, não é só vender mais, ok? E afinal de contas, o que é e o que não é recuperação de clientes perdidos? Deixa eu aterrissar isso aqui, né? Para que fique bem claro, porque existe uma grande confusão. O que não é recuperação de clientes perdidos? Ações aleatórias, ligações aleatórias, mensagens no WhatsApp para o cliente, né? Às vezes eu pergunto, tá, como é que tá o seu processo de recuperação de cliente? Não, eu estou fazendo, de vez em quando eu mando uma mensagem para os meus clientes, ou para os meus ex-clientes, né? Isso não é um processo de recuperação de clientes perdidos. Um processo, como o nome já diz, né? O processo de recuperação de clientes perdidos é um processo onde você precisa estruturar esse processo. Você precisa saber exatamente quais são os clientes que serão abordados, quais são as suas metas de recuperação e você precisa ter um roteiro muito bem definido com exatamente aquilo que você vai oferecer de vantagem para o seu cliente voltar a comprar de você. E tudo isso a gente vai ver aqui nesse vídeo hoje. Mas, antes de você estruturar um processo de recuperação de clientes, a gente precisa de algumas coisas, tá? Não adianta simplesmente eu chegar aqui e falar, olha, faça isso, faça aquilo, é assim, assim, sabe? Te passar um checklist aqui ou te passar um roteiro pré-definido, se você não tiver a casa arrumada, tá? Então, antes de partirmos de fato para o processo de recuperação de clientes, eu preciso que você esteja muito presente para o que eu vou te falar aqui agora, porque isso é importante, tá? Não adianta você ter um processo de recuperação de clientes se o seu produto ou serviço é ruim, se o seu processo de vendas é ruim, se o seu processo de atendimento é ruim, então a gente precisa arrumar a casa. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, nesse processo de arrumar a casa, eu quero te atentar para o seguinte. É importante não apenas ter a estratégia de recuperação de clientes, mas ter uma gestão como um todo que faça a tua empresa funcionar corretamente, sabe? É preciso que você conheça muito bem o seu cliente. Para quê? Para que você saiba quais são as necessidades dele e saiba como atender genuinamente essas necessidades. Não adianta você vender qualquer coisa ou prestar qualquer serviço sem entender as necessidades do seu cliente. Pode ser que ele até compre ali de você e depois ele não volta mais. Por quê? Porque ele não se sentiu plenamente satisfeito, ele não se sentiu plenamente atendido. Então esse é o primeiro ponto. É muito importante você definir a persona do seu negócio e o público-alvo, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, a gente tem vídeos aqui no canal sobre isso. Se você estiver no YouTube, se você estiver no Instagram, no Facebook, a gente tem material falando sobre isso. Mas de uma maneira geral, a persona é a representação fictícia do seu cliente ideal. E o público-alvo é o tipo de público que você quer atender. Você já parou para pensar qual é o público que você quer atender? Se o que você faz hoje, se o serviço que você presta, os produtos que você comercializa estão de acordo com esse público, preço,
imagem, marca, tá tudo de acordo com esse público? Então, antes de querer fazer um processo de recuperação de vendas, você precisa definir muito bem o seu público-alvo e a sua persona. A persona é a representação fictícia do seu cliente ideal. É literalmente você imaginar ali uma pessoa, ou você fazer um retrato, uma pintura, vamos dizer assim, para ficar mais lúdico, né, e prático, do seu cliente ideal, para que você olhe ali para aquela pessoa e fale, ó, esse aqui é o meu cliente ideal vai gostar disso, disso e disso. Ele vai gostar de ser atendido dessa forma, ele vai gostar desse tipo de embalagem, ele vai gostar desse tipo de abordagem, e aí você redireciona tudo de acordo com as preferências e as necessidades do seu cliente ideal. Então entenda uma coisa, não adianta você querer fazer recuperação de clientes se você não está falando com o cliente certo. Porque ele não vai querer voltar. Você não está atendendo ele da maneira como ele precisa ser atendido, tá bom? E um outro ponto também é que se você faz isso, você acaba perdendo cada vez menos clientes. Você retém mais a sua base de clientes. Por quê? Porque você está falando com o cliente certo. Você está falando com ele da forma como ele quer que você fale. Você está entregando os produtos certos, o serviço certo, o tipo de atendimento está adequado, entende? Então, o atendimento para por exemplo, né, um cliente da classe C é diferente de um atendimento que você precisa ter para um cliente da classe A. Então, antes de qualquer coisa na sua empresa, você tem que saber muito bem quem é o seu cliente ideal. Um outro ponto, é muito importante ter um processo de melhoria contínua dos seus produtos e serviços, tá? Então, o que eu aconselho que você faça? Periodicamente, não sei, uma vez por semana, uma vez por mês, você que vai decidir. Você vai sentar e você vai pensar sobre os seus produtos e serviços. Se eles estão de qualidade, se eles estão adequados, o que pode ser melhorado. Se você tem uma equipe, chama a sua equipe, faça aí um processo de brainstorming com eles, né? Uma chuva de ideias e relacione tudo que pode ou que precisa ser melhorado nos seus produtos, serviços, no seu atendimento, no seu pós-venda, nas embalagens, enfim. Tudo que está ali em contato com o teu cliente. E depois que você fizer essa relação, pode ser, né, que sejam muitas coisas a serem melhoradas e você não tenha condições de atacar todas elas ao mesmo tempo. E aí o que você vai fazer? Você vai priorizar, tá? Você vai levar em consideração qual ação vai trazer maior retorno, mais impacto para o seu negócio. E o segundo ponto que você vai levar em consideração é se existem recursos para isso, tá? Então isso serve para qualquer coisa no seu negócio. Quando você estiver diante de um monte de coisas para fazer e você não tiver condições de atacar todas elas, o que normalmente acontece, você vai priorizar. E aí você vai levar em consideração esses dois aspectos. Qual ação vai trazer maior impacto, maior resultado e se existem recursos para isso, tá? Para executar essas ações, ok? E assim você vai priorizar. Um outro ponto também, para que você consiga melhorar constantemente os seus produtos e serviços, os seus processos, é fazer constantemente uma pesquisa de satisfação. Como é que você faz isso? Você utiliza uma ferramenta chamada NPS, né, que na verdade é a abreviação de Net Promoter Score. Eu não vou me aprofundar nisso, porque também já tem um vídeo bem recente, bem fresquinho no canal ou no Instagram e no Facebook. É só você voltar alguns videozinhos para trás, mas eu aconselho que você assista, tá bom? Mas o NPS, de uma forma assim bem prática, ele é uma ferramenta de pesquisa de satisfação de cliente. E ele se vale de uma pergunta e de uma solicitação. A pergunta é a seguinte: numa escala de 0 a 10, o quanto você indicaria nossos produtos e serviços para amigos e familiares? E a solicitação é: justifique a sua resposta. E aí você vai rodar isso em formulário eletrônico, você vai mandar para o seu cliente e ali você vai medir a satisfação do seu cliente, tá? Essa metodologia te permite medir a satisfação do seu cliente através das notas que eles deram. E você vai agir em cima das justificativas. Aquilo que eles elogiaram, você vai potencializar e aquilo que eles criticaram, você vai corrigir.
Então, o NPS, Net Promoter Score, é uma excelente ferramenta. Eu aconselho que você utilize. É fácil, é prática, o cliente responde porque é muito rápido, enfim. Eu aconselho que você utilize. Se você não tem familiaridade com essa ferramenta, dá uma olhadinha aqui nos vídeos para trás, que tá tudo explicadinho lá, tá bom? O outro ponto é que você precisa saber o motivo pelo qual os clientes estão deixando de comprar de você. Novamente, o Net Promoter Score vai te ajudar nisso, tá? Se você faz a pesquisa de satisfação, principalmente com o Net Promoter Score, você consegue saber por que os clientes estão deixando de comprar de você. Por quê? Porque quando eles dão a justificativa da nota, sobretudo os clientes que deram as notas menores, né? Você vai entender, tá, então foi por isso, né? Ele não ficou satisfeito por conta disso aqui. Então isso aqui não tá legal. E o interessante é que quanto mais você roda essa pesquisa e mais clientes respondem, aquilo que está mais gritante no seu produto ou no seu serviço começa a aparecer mais vezes. E aí você sabe, opa, isso aqui realmente está sendo um problema. Muita gente está reclamando disso aqui. Eu vou corrigir o mais rápido possível, ok? Então é uma ferramenta extremamente importante, tá? O outro ponto nesse processo aqui de arrumar a casa, lembre-se que a gente ainda está arrumando a casa. Para quando você for fazer o processo de recuperação de clientes, você tá com a casa arrumada. E aí, quando o teu cliente voltar, ele ficar aí junto com você, tá bom? Então, o outro ponto aqui nesse processo de arrumar a casa é mensurar quantos clientes estão sendo perdidos mensalmente. Eu julgo assim, na verdade, eu ouso a te perguntar. Você sabe quantos clientes a sua empresa perde mensalmente? Você tem esse número? Então, é preciso que você tenha esse número, tá? Para isso, você precisa ter um cadastro dos seus clientes. Você precisa acompanhar as suas compras, a periodicidade, o tipo de produto que eles mais compram ou o serviço que eles mais contratam. Você precisa conhecer o seu cliente. Lá no início eu falei que você precisa conhecer o seu público-alvo, o seu cliente ideal, para você fornecer os melhores produtos e serviços para ele, aquilo que é mais adequado para ele. Aqui nesse ponto, você precisa conhecer os hábitos de consumo do seu cliente. De quanto em quanto tempo ele compra de você ou contrata os seus serviços? Qual é o valor médio que ele costuma gastar na sua empresa? Sabe? Qual é o tipo de produto ou serviço que ele mais costuma consumir da sua empresa? Aqui você precisa conhecer o seu cliente, tá? Se você possui um sistema, né, de gestão, é bem provável que ele te dê essas informações, esse cadastro de clientes, tá? E eu aconselho que você tenha, sim, um sistema de gestão, porque isso faz total diferença no dia a dia de qualquer empresa. E esse controle é extremamente importante porque faz com que você saiba qual é a sua taxa de retenção de clientes. Um outro ponto nesse processo de arrumar a casa é saber contornar a situação diante de uma insatisfação. Às vezes, né, você pode até estar fazendo pesquisa de satisfação com o seu cliente, mas diante de uma insatisfação, você pode estar aí sem saber o que fazer. E é extremamente importante que você já de pronto já tenha uma solução, algo para oferecer para o seu cliente para contornar essa situação e para transformar essa insatisfação em satisfação, ok? Então vamos lá. Geralmente, né, o empreendedor ele é tentado a pensar que ele fideliza o cliente dele quando vai tudo bem. E não é assim, tá? Quando vai tudo bem, na maioria das vezes, o cliente acha que você não fez mais do que a sua obrigação, ok? Ele está ali, ele quer ser bem atendido, ele quer ter as suas necessidades atendidas, se ele está procurando você, é isso que ele espera de você. Então, se foi tudo bem, para ele, você não fez mais do que a sua obrigação, tá? A gente fideliza o cliente, de fato, quando as coisas vão mal, quando acontece algum problema, e aí você vem com uma solução assim esmagadora, algo que vira o jogo, sabe? É aí que você fideliza o cliente. Por quê? Porque ele está ali insatisfeito, às vezes até chateado com a tua empresa, com o teu produto ou serviço, e aí de repente você vem e fala, olha fulano,
a gente vai resolver isso aqui e eu ainda vou te dar uma compensação assim, 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 assado. Ele vai falar, opa, ele se importa, né? É uma empresa que se importa. Eu acho muito interessante a Amazon, né? Eu sou fã, eu sempre cito a Amazon porque realmente eu sou fã. Sempre que acontece algum problema e você reclama, você pode ter a certeza de que eles vão resolver e ainda vão te dar uma satisfação. Eu tenho uma ex-mentorada que ela me contou uma seguinte situação. Ela comprou alguns cafés especiais, né, de torra especial pela Amazon, e esses cafés não chegaram. No dia a dia, ali na correria dela, ela acabou nem percebendo que os cafés não chegaram. E passou um tempo e ela se deu conta de que não tinham chegado os cafés. E aí ela entrou em contato com a Amazon. E ela reclamou, falou, olha, aconteceu isso e isso. Eles, me desculpe, por favor, não se preocupe, a gente vai mandar outros cafés para você. E aí, né, ok, realmente eles foram imediatamente, chegou extremamente rápido, chegaram outros cafés para ela, né, aqueles que ela tinha comprado e além daqueles, né, eles mandaram outros excedentes. E aí ela entrou em contato e falou, olha, vieram mais cafés e, enfim, eu acho que vocês mandaram errado. Aí eles, não, a gente não mandou errado. A gente mandou os cafés excedentes como compensação pelo transtorno que nós lhe causamos. E ainda disseram o seguinte, inclusive, se por um acaso ainda chegarem os cafés anteriores, a senhora fique com eles realmente como uma forma de compensarmos o transtorno que a gente causou. Então, diante de uma insatisfação do seu problema, você precisa agir da mesma forma. Não apenas resolver o problema, mas também compensá-lo de alguma forma para que ele pense assim, nossa, olha, tive esse problema aqui, mas essa empresa é capaz de resolver. Tanto é que hoje, quando eu vou comprar alguma coisa pela internet, né, eu sempre falo com o meu esposo, compra pela Amazon, porque eu sei que se tiver algum problema, a Amazon vai resolver. Então é esse tipo de segurança que o teu cliente precisa ter em relação à sua empresa. Se tiver algum problema, você vai resolver e ainda vai ter uma compensação por isso. E o quinto passo nesse processo de arrumar a casa é que você deve ter um processo de pós-venda, tá? A gente está falando aqui não apenas de recuperar clientes, mas de literalmente arrumar a casa para que você passe a reter cada vez mais clientes. E um processo de pós-venda é extremamente importante para isso, ok? E um processo de pós-venda, para ser eficiente, ele tem 3 objetivos. O primeiro é fidelizar o seu cliente. O segundo é fazer com que você venda mais, mesmo que indiretamente, tá bom? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. E o terceiro é corrigir alguma insatisfação, tá? Então, você vai estabelecer como é que vai ser o seu processo de pós-venda, mas eu tenho uma sugestão aqui. Você vai adaptar conforme a realidade da sua empresa, tá bom? Então, após um determinado período, né, de compra ou de contratação do seu serviço, você vai entrar em contato com o seu cliente para saber se ele ficou satisfeito. Se ele tiver ficado satisfeito, você vai convidá-lo para aproveitar outras oportunidades de maneira sutil, ok? Por quê? Porque você não quer que ele pense que você ligou somente para tentar empurrar mais alguma coisa para ele, não é assim, tá? Se ele tiver ficado satisfeito, aí sim você vai falar, olha fulano, temos alguns produtos aqui que eu acho que você vai gostar, dá uma passadinha aqui na loja, ou se você quiser eu posso te mandar pelo WhatsApp. Você vai definir o roteiro, tá? Mas sempre que ele estiver satisfeito, faça esse convite sutil para experimentar outras coisas, para aproveitar uma promoção ou outra que você esteja ativa ali na sua loja, tá bom? Caso ele não tenha ficado satisfeito, você precisa implementar imediatamente uma ação de correção, tá? Para reverter esse quadro, para corrigir essa insatisfação e para até bonificá-lo para que ele não fique ali com aquele sentimento ruim a respeito da sua marca. E agora que a casa já está arrumada, você já fez todo esse processo, vamos partir de fato para o processo de recuperação de clientes perdidos, tá bom? Então, como você vai fazer a recuperação de clientes perdidos? Vamos lá. O primeiro passo é definir um prazo para considerar o cliente como perdido. Peraí, vamos lá.
o cliente deixou de comprar, mas será que realmente esse cliente não vai voltar? Então você precisa definir, tá? Se o cliente deixar de comprar por um mês, 2 meses, não sei, 3, 6 meses, ele já é um cliente perdido? Eu não sei, é você que vai definir em função do tipo de mercado em que a sua empresa está inserida, tá? Então tem atividades que se o cliente deixa de comprar um mês, já é muito, realmente ele já é considerado um cliente perdido. Mas tem atividades que se ele deixar de comprar 6 meses, um ano, ele ainda não é considerado um cliente perdido. Então defina, de acordo com o seu mercado, de acordo com a sua atividade, um prazo para considerar o seu cliente como perdido, tá? Definiu esse prazo, você vai para o segundo passo, que é dividir esses clientes em categorias, tá? Você vai dividir por valor ou por volume. O que é isso? Você vai dividir os clientes por valor de compra ou por volume de compra, tá? E aí você vai utilizar a famosa curva ABC. A para os clientes que compram em maior valor ou em maior volume, B para os clientes intermediários e C para os clientes que compram pouco, né? Compram menor quantidade, compram em menor volume. Por que você vai fazer isso? Para que você saiba quem você vai priorizar. Às vezes você tem uma lista enorme de clientes para recuperar. E aí, se você não souber quem você vai priorizar, você fica perdido. E aí você pode estar atacando clientes que vão trazer um impacto pequeno para o teu negócio, tá bom? Então, sabendo quem é que compra mais, em maior valor ou em maior volume, e quem compra menos, você vai priorizar aqueles que compram mais. Ou seja, você vai priorizar os clientes da categoria A, depois da categoria B e depois da categoria C, tá? Isso já vai te dar um norte muito grande se você tiver um volume considerável de clientes para recuperar, tá bom? Feito isso, o terceiro passo é criar metas de recuperação. Não adianta, principalmente se você tiver um volume muito grande de clientes para recuperar, não adianta simplesmente você, tá aqui, os clientes vão sair ligando para eles. Não, você tem que ter uma meta, tá? Quantos clientes você quer recuperar por mês? Vamos supor que você tem ali, não sei, 1000 clientes para recuperar naquele mês. Quantos você de fato quer que sejam recuperados? Não é meta de contato, sabe? Não, é meta de clientes recuperados. Desses 1000, quantos você quer recuperar? Vamos supor que você queira ali, 20%. Essa seja a sua meta, tá? Então você vai estabelecer, a gente quer recuperar 20% dos nossos clientes perdidos. E a partir disso, você vai definir quantos clientes serão abordados por semana, por dia, por quinzena, não sei. Você é que vai definir a periodicidade, tá? Mas estabeleceu a sua meta, quantos clientes você vai precisar abordar para alcançar essa meta. Depois, o quarto passo é definir os canais de comunicação para abordar os seus clientes, ok? Então, essa comunicação vai ser pelo WhatsApp, vai ser pelo telefone, e-mail, você vai precisar fazer uma visita, né, presencial para ele, tem negócio que precisa, né, dessa visita presencial. Não importa, de acordo com o seu mercado, com a sua atividade, você vai definir qual vai ser o canal de abordagem. Depois, o quinto passo é criar um script de recuperação, ou seja, você vai elaborar um roteiro, tá? E vai oferecer condições especiais para o retorno desses clientes. Cupom de desconto, brindes, uma promoção, sabe, assim, que realmente vale a pena ele voltar. Não adianta você simplesmente entrar em contato com o cliente, seja por WhatsApp, seja por ligação, seja por visita, não importa. E olha, fulano, aqui, ó, né? A gente está sentindo falta de você. Dá um pulinho aqui na loja, dá um pulinho aqui na empresa, ou enfim. Não adianta se você não oferecer algo vantajoso para ele. Então, você quer recuperar um cliente, você precisa oferecer algo vantajoso para ele. E aí você pode falar, Carol, mas aí eu vou gastar com isso. Vai! Na verdade, eu nem diria gastar, você vai investir. Eu, inclusive, abriria mão desse lucro, né, que você possa ter com essa venda, caso o cliente retorne. Por quê?
Lembra lá no início que a gente falou que para você conseguir um cliente novo, captar um cliente novo, você gasta entre 5 e 7 vezes mais? Então, por que você não vai investir para recuperar um cliente que já teve um relacionamento com você? Entende? Então vale a pena, tá? Você quer que esse cliente volte. E quando ele volta e você consegue surpreendê-lo, você fideliza ele ainda mais, tá? E aí entra o segundo ponto aqui desse aspecto, né? Que é você surpreender ainda mais. Além de você oferecer algo muito vantajoso para ele voltar e comprar de você, quando ele voltar, você tem que surpreender ainda mais. Atendimento de qualidade é primordial. Por isso que a gente fez todo aquele processo de arrumar a casa, tá? Antes de chegar nesse ponto aqui. Para quando ele voltar, ele encontrar a casa arrumada, ele se sentir satisfeito, tá? Então, atendimento de qualidade é ideal. Mas entregue algo a mais. Sabe o over delivery? Over delivery é quando você entrega algo além do que o cliente está esperando. Então, por exemplo, o cliente comprou de você, você vai enviar o produto para ele, envie um brinde. Por mais que você já tenha dado um desconto muito bom, já tenha oferecido alguma coisa muito vantajosa para ele, mas envie algo a mais. Por quê? Porque ele vai abrir aquele produto e vai falar, nossa, poxa, olha, eu ganhei esse desconto aqui, esse descontaço, e eles ainda me mandaram um brinde. Um outro exemplo também, você tem um salão de beleza, né? E aí a cliente foi lá, atendeu o seu chamado, voltou lá no seu salão, ofereça alguma coisa para ela. Olha, fulana, hoje a gente vai fazer uma hidratação por conta da casa no seu cabelo. Olha, hoje a sua unha vai ser por conta da casa. Aí você vai ver aquilo que você pode oferecer. Isso traz um valor enorme, enorme, porque o cliente fala assim, poxa, realmente aqui um negócio diferenciado. E ele vai se sentir satisfeito. Ele não apenas vai voltar, como ele vai indicar a sua empresa para outras pessoas, porque é isso que o cliente faz. É isso que nós fazemos. Quando a gente gosta, quando a gente está satisfeito, a gente indica de bom grado, ok? E o sexto e último passo do seu processo de recuperação de clientes é rode o NPS, rode o Net Promoter Score, tá? O cliente voltou a comprar de você, rode a pesquisa de satisfação, de preferência o Net Promoter Score, para que você continue sabendo aquilo que está agradando, aquilo que não está, para que você possa corrigir aquilo que não está legal, potencializar aquilo que foi bom, tá? E o cliente continuar satisfeito, continuar voltando no seu estabelecimento. Então esse foi o processo de recuperação de clientes perdidos. Antes de colocá-lo em prática, arrume a casa, volte esse vídeo, assista novamente, anote, implemente o que a gente conversou aqui, porque se você implementar, você vai ter a casa, sabe, arrumada realmente para atender o seu cliente e fazer com que ele esteja muito satisfeito, tá bom? Depois você faz o processo de recuperação de clientes e volte aqui para me dizer os resultados que você teve. E antes da gente terminar, eu quero te pedir mais uma vez para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, o que você quer ver por aqui, qual é a sua maior dificuldade, que eu vou trazer conteúdos que te ajudem nesse processo, tá bom? Além disso, compartilhe com outros empreendedores para que a gente possa fazer essas informações e essas mensagens chegarem ao maior número de empreendedores possível, ok? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!